Você sabia que há estudos acadêmicos que apontam as características que definem uma seita e, portanto, nos ajudam a distinguir uma seita de um estudo espiritual verdadeiramente aberto, de uma ciência ou de um movimento filosófico? É muito complexo e muito interessante, porque as seitas são disfarçadas. Acompanhe-me neste vídeo que nós vamos falar muito sobre isso. Olá! Este canal é sobre evolução da consciência e visa ajudar você a assumir controle do seu desenvolvimento pessoal, tanto espiritual como na vida física. E sendo assim, claro, o tema seita é extremamente importante, pertinente, e aqui vamos falar de ângulos muito interessantes. Aqueles de vocês que tiveram oportunidade de assistir a minha palestra TEDx sabem o quanto eu valorizo e levo a sério este tipo de abordagem, no sentido de que nós estejamos o mais longe possível de qualquer perfil de seita e façamos verdadeira ciência. Mas a coisa muito complicada com as seitas é que é tudo disfarçado. Ninguém diz para você: olha, vem para cá porque nós somos uma seita e vamos envolvê-lo do ponto de vista energético, multidimensional, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social ou sociológico. Ninguém diz isso. Quando nós entramos numa religião, nós sabemos que é uma religião. Quando nós vamos a uma universidade, vamos fazer um curso acadêmico, nós sabemos exatamente o que esperar ali. Mas, quando estamos numa seita, não é exatamente claro que aquilo é uma seita e quais são as regras do jogo. Todo ponto é apontar uma realidade que faz os indivíduos, os membros, sentirem-se especiais, quando na realidade tudo que existe por detrás, com a cúpula, tudo que existe por detrás, com o líder e aqueles que estão dando apoio ao líder, que estão mais próximos, é o oposto daquilo que fala-se, daquilo que mostra-se e daquilo que os membros creem que faz parte da realidade. Então é muito importante compreender exatamente estes traços. Vocês veem que eu tenho hoje, especialmente aqui do meu lado, coloquei aqui sobre a minha mesa, peguei algumas coisas aqui da minha biblioteca, e são livros que eu venho lendo, estudando, todos eles sobre seitas. Tem alguns que são bastante conhecidos, como, por exemplo, esse The Guru Papers, que é um clássico. Aqui tem Como Recuperar-se de Seitas, e Eyes Wide Open, que também é como olhos abertos, mantém os olhos abertos, também é um livro clássico, e vários outros. Eu vou listar para vocês esses livros aqui, para que vocês saibam quais são. Caso tenham interesse, vou colocar na descrição, tá bom? Mas o ponto aqui é assim: todos esses livros nos trazem informações importantíssimas. O meu interesse no tema tanto vem do ponto de vista acadêmico, do interesse científico, porque isso faz parte do que eu estudei no meu mestrado, mas também vem do interesse pessoal, porque eu vejo que iniciei num grupo, 25 anos participei de um determinado grupo que trabalhou, supostamente, ou iniciou-se para fazer uma ciência e para seguir princípios da ciência, mas pouco tempo depois, uma pequena desviadinha. Passado 2, 3 anos, aquela desviadinha, aquele pequeno ângulo, aquilo vai aumentando, vai aumentando. E por mais que tentássemos fazer voltar ao trilho, quanto mais tentávamos fazer voltar ao trilho, mais parecia que estávamos contra o líder, contra o grupo, ao invés de ver-se que não, existia um propósito e o propósito estava sendo comprometido. Então é um pouco difícil, porque o indivíduo, quando ele está dentro do grupo, ele tem vontade de ajudar, ele tem vontade de que aquilo cresça. E principalmente no caso, quando falávamos de uma ciência para estudar aquilo que é multidimensional, puxa, isso é super importante. É o que a ciência vem fazendo, é o que eu venho fazendo dentro da comunidade científica, com vários cientistas, entrevistando pessoas, dando conferências. O mundo está aberto para isto. Mas aquele grupo específico do qual eu fazia parte, cada vez foi se isolando e fechando mais, ao invés de participar deste movimento de crescimento da ciência. Então eu vejo que eu tenho também minha experiência pessoal com relação a isto, que me ensinou muito, e minha tentativa é de usar o que eu aprendi para aprimorar ainda mais e melhorar ainda mais o meu trabalho, como eu estudo, como eu apresento os resultados do meu estudo, como eu compartilho
E é esse o meu esforço aqui. E é por isso que nós vamos falar hoje de seitas e quero falar com vocês dessas características. Olha, eu tenho aqui comigo um estudo, que foi um estudo feito por 2 PhDs, Lalish e Langone. E eles criaram aqui uma lista de 15 características que foram descritas por eles como características de seitas. Eu vou rapidamente ler com vocês e comentar um pouquinho de cada uma para que nós cheguemos a uma conclusão juntos. A característica número 1 listada aqui é que o grupo em si, os membros do grupo, tomam a palavra do líder e a ideologia apresentada pelo líder como a verdade sem questionar. Seja o líder vivo ou morto. Não pode ser questionado e não pode falar-se nada diferente do que ele falou, nem fazer nada diferente do que ele fez. E quando o líder faz algo que parece estranho, na cabeça das pessoas elas pensam assim, deve ter uma razão tão complexa, tão evoluída, que eu, mero mortal, não alcancei ver. Então, certamente o líder está correto. E esse tipo de pensamento é que mantém essa condição da característica número 1. O ponto número 2 é que questionamentos a respeito do que o líder falou ou professou, perguntas ou qualquer tipo de ação que busque entender mais ou verificar o porquê são totalmente desencorajadas. Pode ser através de um deboche, você não sabe de nada, você ainda está assim? Ou pode ser, por exemplo, através de uma punição. Como você fala isto? Você está com uma má energia aí com você, seja lá qual for o nome que for dar, depende cada seita vai usar um nome específico para aquilo que eles consideram que é o mal que esteja com a pessoa, mas o fato é, ninguém pode fazer um questionamento aberto ou indireto ou em particular, se quer que seja, ao líder, porque ele é intocável. Mas ele não diz que é intocável, porque se ele disser, fica óbvio. Então o discurso tem que ser: aqui estou, pode falar, mas na prática ninguém pode falar nada. Característica número 3 refere-se a práticas em grupo ou reuniões em grupo, seja meditação, seja um exercício prático, seja um debate, seja uma discussão, seja uma aula, seja o que for, mas que são extremamente rotineiros, repetitivos e as pessoas têm de estar presentes. Então, por exemplo, uma reunião diária para se falar de um assunto qualquer que seja. Aquilo vai pouco a pouco alterando a forma de pensar dos membros, porque eles vão cada vez mais se adaptando àquele discurso e cada vez menos tendo uma visão de fora, uma visão crítica e tendo informações diferentes que ajudem aqueles membros a avaliar o que está sendo dito. Ponto número 4. O líder ou a liderança estabelece em minúcias como as pessoas devem conduzir-se. Então, o que é melhor elas fazerem? Se devem casar ou não? Que tipo de casamento é que é bom? Pode ter filhos? Quantos filhos? Como é que você se veste? E para falar, qual a melhor forma de falar? Qual é o curso da universidade que você deve fazer? Enfim, uma série de pequenas instruções que as pessoas terminam por ter de fazer e são induzidas a fazê-lo. Característica número 5. O grupo é elitista, portanto, acha-se melhor que os outros. O que ele faz, ninguém faz. Ele é especial. Ele está ali porque ele tem uma missão que ninguém compreende. E qualquer pessoa que não esteja falando o mesmo discurso, que não esteja ali dentro, que não esteja fazendo as mesmas coisas, é porque é um atrasado, um convencional que não sabe de nada. Sendo que o próprio líder é considerado o avatar, o especial dos especiais. Ele tem algo que ninguém tem. E por isso, todo o grupo quer estar juntinho com o líder. A sexta característica é que o grupo acaba adquirindo um pouco uma mentalidade tipo nós contra eles. Então, quem quer que seja que não faça parte daquele movimento ou daquele grupo é visto como alguém que tem problema, alguém que é menos evoluído, alguém que está totalmente perdido na vida e precisa ser salvo. O sétimo ponto é: o líder não responde a nenhuma autoridade. Se ele fizer algo francamente antiético, descaradamente contra, às vezes, o que ele próprio professou e estabeleceu, ou se fizer algo que o grupo todo está em desacordo, ninguém vai cobrá-lo, ninguém vai perguntar e, além disso, voltam para aquele mecanismo anterior que falamos. Algo especial existe que eu não compreendo. Com certeza há uma razão. Oitavo ponto.
Os membros do grupo acreditam que o que eles têm a fazer é tão importante, é tão nobre, é tão especial e único no mundo, que aceitam muitas vezes fazerem ou participarem de atividades que eles não são de acordo, que eles consideram antiéticas, que eles sabem que são repreensíveis. Essas atividades podem ser desde ir pedir uma doação para algo que eles sabem que é manipulador e que não é exatamente daquela forma, falar com um familiar de uma maneira que não falaria em condições normais, abandonar um familiar ou mesmo participar de uma conversa pública na qual um colega é exposto aos moldes de uma inquisição ou ridicularizar uma pessoa porque ela está indo contra o que é para ser dito. Enfim, atividades que as pessoas não fariam normalmente, que elas sabem ser antiéticas. Ponto número 9. A liderança ou o líder e aqueles que apoiam o seu trabalho muitas vezes criam algum tipo de constrangimento ou sentimento de inferioridade ou sentimento de culpa de forma a controlar e manipular os participantes através de um tipo de uma pressão de pares, por exemplo. Muitas vezes diz, você ainda não domina isso, mas como não? Isso é óbvio. Ou uma pessoa que não faz tal coisa, isso não vale nada. Qualquer tipo de observação que no fundo faça com que a pessoa pense, mas então eu tenho que fazer isto, então eu tenho que ser assim, então se eu não for assim está mal, se eu não for assim eu vou ser ridicularizado. E isso faz com que as pessoas pouco a pouco comecem a conformar-se àquilo que está estabelecido pelo líder e por aqueles que apoiam o líder muito de pertinho. Ponto número 10 é que a subserviência, lealdade ao líder é tão grande que as pessoas abandonam suas cidades, abandonam seus empregos, se for necessário, abandonam suas famílias para ir aonde está o líder, para ir fazer o que o líder lhe disse para fazer. Outras vezes a pessoa muda de curso, por exemplo, na universidade que está fazendo, para conformar-se ao que o líder diz ser melhor para aquela pessoa. Ponto número 11. O grupo é preocupado com trazer novos membros. Então, quando qualquer pessoa nova chega por perto, todo o grupo quer, de alguma maneira, seduzir a pessoa para estar ali. Afinal de contas, é tão bom, é tão nobre. Não é simplesmente um apresentar informações ou permitir que a pessoa livremente considere e veja, esse é o lugar que eu buscava, aqui tem algo interessante para mim. Não é assim, é um apresentar o quanto é importante estar ali, o quanto quem não está ali não está bem, não é evoluído o suficiente, o quanto só há uma verdadeira missão de vida com valor se for ali dentro, junto com aquele grupo. Então, muitos dos membros do grupo convencem-se e convencem as pessoas de que faz parte do que elas têm que fazer estar ali com aquele grupo, estar ali naquele trabalho. Portanto, é natural que todos tenham que unir-se. O 12º ponto, existe uma preocupação do grupo como um todo ou da seita em si com dinheiro. Então, há sempre regras com relação a dinheiro ou preceitos. Dinheiro não é bom, a pessoa tem que abrir mão do dinheiro, o dinheiro é o que vai fazer com que a pessoa desvie-se da sua vida ou da sua missão, ou a pessoa deve trabalhar só por amor à causa e é por isso que ela está ali, e será muito nobre se ela trabalhar sem ter nenhuma intenção ou nenhuma remuneração. Mas por outro lado, em muitos casos, aquele indivíduo que poderá fazer uma doação de monta, ele será extremamente bem recebido, vai ter um status diferente e será muitas vezes privilegiado, porque ele é quem contribui com aquele projeto que é tão importante, um projeto que é tão nobre. Existe um aliciamento, não é exatamente o processo do dinheiro, mas o que é que o dinheiro representa para aliciar, seja para um lado ou seja para outro. Então é muito importante estudar a relação com o dinheiro que tem cada um desses grupos para se verificar se é uma seita ou não. Característica número 13. Espera-se que os membros do grupo dediquem tempo considerável para as atividades da seita. Então, seja participar das reuniões diárias ou das reuniões semanais, ou dos debates, ou das meditações,
ou dos trabalhos coletivos, ou da determinada função ou tarefa que a pessoa tenha, mas não pode ser uma dedicação que não seja de grande quantidade de tempo. Se um indivíduo, por exemplo, deixa de estar presente numa das reuniões semanais ou reuniões diárias, ou passa um período que está um pouco mais ausente, imediatamente ele é chamado, ele é observado. O que está acontecendo com você? Tem alguma coisa errada? Faz tanto tempo que você não vem aqui? O que se passa que você não participa mais? Tem que estar aqui. Estando aqui, você é assistido, você é ajudado. Há um benefício estar aqui presente. Afinal de contas, você está na presença do líder. Tudo isso, no fundo, é uma manipulação para que as pessoas fiquem cada vez mais próximas e cada vez mais influenciadas por todas as ideias apresentadas, por todas as técnicas existentes por detrás e também por todo aquele aspecto energético que existe em qualquer lado, em qualquer lugar, seja onde for. Portanto, faz parte das estratégias, sejam conscientes ou não, mas de parte do líder em geral é muito consciente, o fato de manter as pessoas sempre muito pertinho. 14º ponto. Os membros do grupo são desencorajados pelo líder e pela liderança em si a terem relações com pessoas fora do grupo. Na realidade, estimula-se que sempre se tenha um tipo de relacionamento, seja profundo ou até mesmo superficial, com aqueles que compreendam a grande tarefa do grupo e que, portanto, façam parte da mesma missão. E, evidentemente, existem aqueles que são mais problemáticos quando são de fora e os menos. Porque se uma pessoa, por exemplo, tem opiniões mais fortes, se uma pessoa tem um sentido crítico mais forte, ela é extremamente mal recebida pelo grupo e, portanto, qualquer relação com aquele indivíduo é extremamente reprimida de alguma forma, desencorajada. Mas se for uma relação com alguém que já tenha saído do grupo, que tenha deixado, mais sério ainda é, porque aquela pessoa potencialmente poderia contaminar aquele amigo e que contaminaria outros do grupo, pensando também em deixar o grupo. 15º e último ponto aqui nessa lista de características deste estudo é que aqueles membros que estiveram mais fortemente integrados, quer seja porque estiveram por um tempo mais longo ou participaram mais das atividades, muitas vezes sentem de uma forma como se não houvesse vida fora do grupo, como se não houvesse nenhuma possibilidade nem nada de interesse fora do grupo, ou não pudessem existir fora do grupo. E quando pensam em sair, sequer considerem, já sentem receio de algum tipo de reprimenda ou de punição, retaliação de alguma forma por pensar ou ter vontade de sair do grupo. Há um ponto não diretamente mencionado por esse estudo que eu acabo de ler para vocês, mas que está em muitos outros livros e vejo eu que tem muita lógica, que é o fato de uma referência geográfica. Ou seja, além de um líder forte, uma figura, uma imagem de uma pessoa que todos olham para ele, aquele é o ponto de referência, normalmente existe também, em paralelo, um ponto geográfico. Então, um lugar onde as pessoas têm de ir, tem de estar, o lugar é melhor, é um lugar que normalmente existem estruturas e atividades que são para mostrar poder, que são para mostrar força. Então são edifícios que são exuberantes ou algo especial para dar força àquele ponto geográfico, porque se não há a união, se não há conexão, seja pela pessoa do líder ou pelo aquele ponto que faz com que as pessoas vão até lá e, portanto, recebam a palavra do líder, pouco a pouco os indivíduos começam a pensar de forma diferente, começam a distanciar-se. Então, são formas, estratégias diferentes para manter a todos conectados. E falando de referência geográfica, olha uma coisa interessante. Você nunca me ouviu dizer: venham aqui para o campus da IAC, aqui é maravilhoso, é aqui que a evolução existe, as melhores energias que confluem de tudo aqui. E tem o seguinte, quem tem uma missão de vida verdadeiramente avançada, é aqui que está. Não pode ter em outro lugar, porque aqui é que é um nobre. Já me ouviram dizer isso? Não. Há muitas formas de ser útil, há muitas formas de nós podermos integrar-nos e contribuir. O que não é produtivo é nós
desviarmos de uma verdadeira responsabilidade, desviarmos de uma verdadeira possibilidade de ser úteis à humanidade. Mas como isso vai ser feito? Em que extensão? Com qual esforço seu? Isso é uma decisão única e exclusivamente sua. Os seus acertos são seus, os seus erros também são seus. Ninguém deve interferir. E não há evolução perfeita em lugar nenhum, muito menos no campus da IAC. Tudo é constituído por pessoas. E aqui eu sou uma das pessoas, apenas. E é isso. E pouco a pouco nós vamos nos conhecendo cada vez mais, não é assim? Perfeito. Espero que tenham gostado do debate. Eu acho super pertinente, super necessário e sinto que era algo que precisava ser esclarecido de uma forma muito ampla para que todos vocês que estão aqui comigo ou que participem de qualquer outro grupo possam pensar e decidir. Aqui eu tenho liberdade de pensamento e de ação. Portanto, estou bem. Ou não tenho. Quero ficar ou não, mas pelo menos você tem aqui uma listinha para verificar e pensar, se você quiser, obviamente. Espero que o vídeo tenha sido útil, ilustrado coisas importantes e você tenha achado as discussões interessantes. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.